No último vídeo do projeto Pior de Agatha Christie, depois que nós conhecemos as obras que são consideradas os piores da escritora, vamos conversar hoje sobre aquele livro que a própria autora considerava seu pior romance, O Mistério do Trem Azul, publicado em 1928. Olá, eu sou Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books e ao último vídeo do projeto Lendo o Pior de Agatha Christie. Se essa é a sua primeira vez no canal, não sabe o que é esse projeto, no ano passado eu fiz uma enquete informal em um grupo de fãs da Agatha no Facebook, perguntando quais eram considerados os piores livros da autora. Compilei os resultados, no decorrer do ano eu fui lendo, trazendo minha opinião sobre cada um dos livros. Eu vou deixar o link para a playlist com todos os vídeos do projeto aqui nos cards e também na caixa de descrição do vídeo, para quem quiser dar uma conferida. E agora, para encerrar esse projeto, eu trago esse vídeo bônus para dar a minha opinião sobre o pior livro da Agatha Christie, segundo a própria escritora. O Trem Azul foi, durante muitos anos, uma das rotas mais procuradas da França, ligando Calais, ao norte, com Nice, na Riviera, passando pela capital, Paris. A partir dos anos 1920, essa rota era dedicada ao transporte de passageiros de primeira classe em vagões de luxo. Então, se na época você fosse um ricaço de Paris ou um inglês bem-sucedido e quisesse passar uns dias na Riviera, provavelmente esse seria o meio de transporte que você iria escolher. Oficialmente, o nome era Calais Mediterranee Express, mas como os vagões eram pintados externamente, né, de azul, não demorou para que os trens ficassem conhecidos como Le Train Bleu, trem azul em francês. E essa linha operou de 1886 até 2017, quando a atividade foi encerrada por falta de lucro. Porém, em maio desse ano, parte da linha foi reativada numa tentativa do governo francês de estimular rotas turísticas alternativas. E é nesse trem luxuoso que acontece o assassinato da Ruth Catherine, que é uma jovem milionária americana, cujo casamento está em crise, e ela está viajando para Nice para encontrar com o amante, que é um trambiqueiro que se passa por conde. Durante a viagem, ela faz amizade com uma outra jovem, a Catherine Gray, que trabalhou a vida inteira como acompanhante de idosos e acaba de receber uma bolada de herança da sua última paciente. E está indo para a Riviera visitar uma prima que mora lá. O que a Ruth não sabe é que o seu marido também está no trem com a amante, que é a famosa dançarina Mirelle. Na manhã seguinte, a Ruth é encontrada morta em seu compartimento, estrangulada e totalmente desfigurada. Aparentemente, o motivo do crime foi o roubo do famoso rubi Coração de Fogo, que tinha sido presenteado recentemente para Ruth pelo pai dela. Por coincidência, também viaja nesse trem o grande detetive Hercule Poirot e o pai de Ruth, que é o milionário americano Rufus Van Alden, e o seu secretário, conseguem convencer o Poirot a assumir o caso. A situação encontrada ali é bem complexa e o Poirot vai contar com a ajuda dessa jovem, da Catherine, que aqui nesse livro faz mais ou menos o papel do Hastings, que geralmente é o parceiro mais habitual do Poirot. E aos poucos vão surgindo ali pistas, né, indicando o marido de Ruth como principal suspeito. Principalmente o depoimento da criada, que ela diz que viu um homem saindo da cabine da patroa durante a noite e ele acaba sendo preso. Mas o Poirot não está tão convencido da culpa dele, desconfia que o assassinato da Ruth e o roubo desse rubi talvez nem estejam interligados. E esse romance foi o desenvolvimento de um conto chamado O Expresso de Plymouth, que foi um conto publicado em 1923. Está aqui no livro Os Primeiros Casos de Poirot. Eu também li o conto. A história é praticamente a mesma, inclusive com alguns nomes dos personagens bem parecidos. Esse romance seria então uma versão esticada do conto, né, com mais personagens, com subtramas, com pistas falsas, mas realmente, na essência, pouca coisa muda.
Não deixa de ser interessante ver como a autora dá esses tratamentos diferentes a uma mesma história. Eu gostei muito de fazer esse paralelo, lendo as duas obras. E para quem acusa a Agatha de seguir sempre a mesma receita, principalmente em todas as histórias do Poirot, a estrutura desse livro é um pouquinho diferente. Aqui não tem aquela famosa reunião ao final com todos os suspeitos, né, e o detetive, enfim, revelando a participação ou não de cada um no crime, mas ele monta uma encenação da viagem na tentativa de reconstituir os fatos. E o livro começa também com a história da Catherine, que não tem ligação com a história principal, mas é uma personagem bastante carismática e o leitor acaba se simpatizando bastante com ela. Mas como ela não tem essa grande importância na história, nem mesmo na resolução do crime, eu acho que a Agatha tentou aqui mais criar uma confidente feminina para o Poirot, que eu não sei se funcionou muito, né? Porque ela quase não é de falar, ela é uma pessoa muito reservada e quase sempre responde com monólogos. Mas o Poirot, pelo menos, aqui ele está bem mais parecido com o personagem que nós conhecemos, aquele detetive mais cerebral, orgulhoso aí das suas células cinzentas e que em vários momentos exalta a si próprio como o maior detetive do mundo. Bem diferente do Poirot que aparece, por exemplo, em Os Quatro Grandes, que já tem vídeo aqui no canal. Mesmo assim, aqui ele não faz muita coisa. Em alguns momentos, acontecem situações em que ele chega a alguma conclusão, não por uma dedução sua, mas puramente por sorte. E várias pessoas apontam que esse é um dos livros mais óbvios da autora, mesmo que a complexidade da trama dificulte a resolução do crime. Como eu já desisti faz tempo de tentar desvendar os crimes dos livros dela, eu só me deixo levar pela trama e pela diversão. Eu li sem me preocupar com isso e gostei bastante da história. Uma curiosidade sobre esse livro é que nele aparece pela primeira vez, em um romance da escritora, a vila de St. Mary Mead, que também é o nome da vila onde mora outra personagem mais famosa da Agatha, a Miss Marple. Mas apesar do nome, não é o mesmo local, porque elas ficam em pontos opostos da Inglaterra. E também foi nesse livro que apareceu pela primeira vez o George, que é o criado do Poirot, que vai depois aparecer em várias outras histórias. Em 2006, foi ao ar um episódio especial da série Poirot, baseado nesse livro, e embora a história central permaneça a mesma, foram feitas aí várias modificações. O Poirot, por exemplo, já conhece a Ruth no início da história, e no livro eles nem chegam a se conhecer. E vários outros personagens também estão no trem, como as primas da Catherine, e algumas situações novas são criadas, né? Por exemplo, a aparição da mãe da Ruth, e a gente tem até mesmo uma outra tentativa de assassinato. E nessa adaptação, sim, aí nós temos a tal reunião que o Poirot faz no final, confrontando todos os personagens. E uma curiosidade, na cena final do filme, né, conversando sobre viagens, o Poirot diz que um dia ele gostaria muito de viajar no Expresso do Oriente, que mais tarde seria o cenário de um dos mais famosos livros da Agatha. Né? I get to go to Vienna and picking up the Orient Express. The idea thrills me. But I expect you've been on it millions of times. Not once, but I must. Para quem tiver interesse em conhecer, eu vou deixar também o link para esse episódio. Para mim, embora claramente não esteja à altura dos melhores livros da autora, também está longe de ser tão ruim assim. Inclusive, essa opinião da Agatha não é compartilhada com os seus leitores. Tanto que esse livro nem apareceu na pesquisa que eu fiz. Então, por que será que a escritora achava que ele era tão ruim? O Mistério do Trem Azul foi lançado em 1928, em um período bastante conturbado da vida da escritora, em que ela estava sofrendo uma forte pressão psicológica por conta de alguns acontecimentos da sua vida pessoal. Em pouco tempo, a Agatha perdeu a mãe, descobriu as traições do marido, né, do primeiro, e acabaram levando ao divórcio.
Foi também nesse período que aconteceu o famoso caso em que seu carro foi encontrado abandonado na estrada, ela desapareceu, só foi encontrada alguns dias depois, desmemoriada e registrada em um hotel com um nome falso. Um fato que até hoje não foi inteiramente explicado. Então é bem possível que toda essa conturbada situação pessoal tenha deixado marcas profundas na escritora, né, fazendo com que ela guardasse recordações negativas relacionadas à escrita desse livro, né, tornando assim difícil analisar a história do livro sem essa com isenção, né, por conta de toda essa situação que ela passou. Então, encerrando esse projeto, qual foi meu veredito? Como a pesquisa que eu fiz foi apenas um recorte, né, no imenso universo de admiradores da escritora, logicamente não tem uma conclusão definitiva. No geral, eu percebi que as pessoas geralmente não gostam dos chamados romances de espionagem, em que não há aí um crime a desvendar. Eu gostei deles, achei as tramas bem fantasiosas, mas não exatamente ruins. Acho que essa antipatia se deve mais ao fato da gente estar acostumado com os livros policiais. E quando ela se arriscava a fazer alguma coisa diferente, não tinha tanta aceitação. Isso é normal, né? Acontece muito na música também, quando um artista lança alguma coisa bem diferente do que é habitual. Outros livros em que ela fez alguma coisa diferente, né, como O Cavalo Amarelo, O Misterioso Sr. Queen, também são livros que normalmente não agradam muito. Outros da lista me surpreenderam bastante, como A Casa Torta, Os Crimes ABC, que são livros que eu achei excelentes. Eu ainda não li todos os da Agatha, claro, então não posso dizer com certeza qual deles eu achei pior. Mas até agora, os dois livros da autora que eu menos gostei foram Os Quatro Grandes e O Portal do Destino. O último é da dupla Tommy Tuppence. No geral, eu gostei muito de ler essas obras consideradas ruins, sair dos livros mais conhecidos e badalados, né? Conhecer um pouco da Agatha, além dos seus grandes sucessos. Eu ainda tenho muita coisa da autora para ler, quero conhecer suas peças teatrais, tenho também muita curiosidade em ler os livros não policiais que ela escreveu, com o pseudônimo de Mary Westmacott. Então ainda deve aparecer muita coisa da Agatha aqui no canal. Porque mesmo quando não são tão bons, seus livros são sempre de diversão garantida, né? Como o Tito Prates, que é o embaixador da Agatha no Brasil, costuma dizer, até mesmo o pior da Agatha é melhor do que muita coisa publicada por aí. Se vocês tiverem interesse em adquirir esses livros, outros títulos da Agatha ou qualquer outro produto, agradeço se puderem utilizar os links que eu deixo na caixa de descrição, porque com isso vocês estarão também contribuindo com uma instituição de assistência social, sem pagar nada mais, porque eu repasso a minha comissão da Amazon, ok? Então eu fico por aqui, agradecendo mais uma vez a todos que assistem o canal, que acompanharam esse projeto. Se gostarem do vídeo, deem o joinha, deixe seu comentário aí embaixo e continuem acompanhando o Livros e E-Books. Um grande abraço.